Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos falar de outro assunto polêmico. Eu me chamo Marcos Antônio, sou um estudioso da Bíblia e vamos tratar de um assunto aqui um tanto quanto polêmico, que é sobre a guarda do sábado. Nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, porque para alguns ser cristão, servir a Deus, é guardar o sábado. Então nós vamos discorrer um pouco pela palavra de Deus para entendermos melhor essa questão. Se precisamos ou não guardar o sábado. Gênesis 2, 3. Gênesis capítulo 2, versículo 3 diz assim: E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, aqui existe a palavra descanso. Mas se essa palavra descanso se refere à fadiga de 6 dias de trabalho, de esforço físico, então nós temos que admitir que Deus é homem, que Deus não é espírito. Se o entendimento é esse, que a palavra descansou aqui representa fadiga de 6 dias de trabalho, então nós temos que admitir que Deus é homem. Eu não vejo dessa forma, mas infelizmente há alguns que podem não pensar dessa forma, mas espiritualmente entendem dessa forma. Então, aqui a palavra descanso para mim não significa fadiga de 6 dias de trabalho. Significa de satisfação, significa satisfação, realização de ter feito algo bom, como o texto próprio diz. E viu Deus que tudo era bom. E como Criador, né? A palavra Criador diferencia aqui criatura de Criador, Criador de criatura. Então, estamos falando aqui do Criador e não da criatura. E outra pergunta cabe também aqui. Nessa época já existia um calendário estabelecido? Grego, judeu, romano? Claro que não, né? Não existia nenhum calendário estabelecido aqui nessa época, nesse tempo. Nós vemos também lá em Êxodo 31, 12 e 13, Êxodo capítulo 31, versículo 12 e 13, assim está escrito: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Aqui Deus está falando Deus está dando uma ordem para Moisés falar aos filhos de Israel, para que os filhos de Israel guardem os sábados. E as gerações dele também. Então, cabe aqui lembrar que nós, eu e você, não somos filhos de Israel, a não ser que você tenha parentes lá no país de Israel, a não ser que você seja de família israelita, né? Então, aqui está bem claro, Deus fala aqui muito claramente, é para um povo específico guardar o sábado. Não para mim, cristão, eu não preciso guardar o sábado, porque na cruz Jesus fez tudo o que precisava ser feito. Quando ele disse está consumado, então tudo o que precisava ser feito foi feito. Eu só preciso obedecer a Deus.
fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor não é guardar a lei, porque pela lei ninguém se salvará. Pela lei ninguém se justificará, porque a lei é perfeita e eu, como pecador, sou imperfeito. Então, há uma grande incompatibilidade entre a lei perfeita de Deus e entre o homem imperfeito que sou como pecador. Então, pela lei, eu estou perdido. Não tem outra verdade a se dizer. Pela lei, eu estou condenado. Eu estou perdido. Porque a lei é perfeita e eu sou imperfeito. João 5, 17 e 18, Jesus fala algo muito interessante e que nós devemos levar em consideração. Ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus nunca parou de trabalhar. E por causa disso, Jesus ter dito isso, os judeus procuravam matá-lo, porque ele violava o sábado. Ou seja, ele quebrava a lei religiosa da época. A lei religiosa da época. Jesus quebrava essa lei. Jesus violava essa lei. Porque ele curou no sábado, porque Jesus curou o paralítico lá no tanque de Betesda, e ele foi e carregou o leito, porque ele se viu livre. E pela lei não era permitido ele carregar a maca dele, a cama dele, o leito dele nas costas. Mas ele carregou. E os religiosos, guardadores da lei da época, o recriminaram por isso. Então, Jesus fez tudo que precisava ser feito. Jesus fez tudo. Gálatas 2, 21. Assim está escrito. Gálatas 2, 21, assim está escrito. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se a lei é suficiente para me salvar, então o que Cristo fez na cruz foi em vão, né? Ou seja, Jesus foi para a cruz em vão, porque a lei é suficiente. Se a lei é suficiente para me salvar, para me purificar, para me justificar, então o que Cristo fez na cruz foi em vão. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça, se a justificação é mediante a lei, Jesus Cristo morreu em vão. É assim que Paulo escreve aos Gálatas. Efésios 2, 8 e 9, assim está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9 está muito claro. Não depende em nada de minha salvação. Não depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Depende de eu reconhecer que sou pecador e que sou carente da graça de Deus e que pela lei eu estou condenado, mas que pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou justificado diante de Deus, eu sou perdoado diante de Deus, porque o sangue de Jesus me cobriu e me purificou. Porque pela graça sois salvos. É pela graça, não é pela lei. Mediante a fé. E isto não vem de vós. Nem a fé vem de mim. Quanto mais o mérito de guardar a lei.
Se a fé não vem de mim, o mérito de guardar a lei é prerrogativa para eu ser salvo? Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que eu não me glorie. Então é por Cristo. Como os 5 solas da fé protestante diz, solos Christus. Então é só por Cristo, é só por Jesus. É pelo que Ele fez e não pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu preciso obedecê-lo, eu preciso andar nos passos dele. Eu preciso guardar a vontade de Cristo para a minha vida. Mas foi pelo que Ele fez que eu vou ser justificado diante de Deus. Que eu sou salvo diante de Deus. Não pela lei, porque pela lei eu estou condenado. Mas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu estou justificado. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos dê a sabedoria, a perseverança para colocarmos em prática as recomendações que Deus nos faz através da Bíblia. E lembre-se, não é pelo seu mérito, não é pelo meu mérito, mas é pelo mérito de Cristo. Está consumado, foi o que ele disse.